Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido Brasil do mundo. Meu nome é Afonso Torquato, tenho 12 anos e estamos aqui com a Dani Tassi, que mora na China e está aqui no Brasil e tem 40 anos. Então, Dani, como tudo começou? Você e a China, como você teve interesse de ir para lá? Então, como aconteceu? Eu sou formada em tradução em inglês e espanhol. E aí eu quis aprender o mandarim, um outro idioma. E aí, nada melhor do que aprender o idioma do que ir para o país. Então eu decidi ir para a China para aprimorar o meu mandarim, porque naquela época eu já falava. Eu estava com planos de ficar um ano e 2024 estou completando 10 anos de China. Você demorou muito para se acostumar para lá, né? Eu sei que é um país muito grande, tem muita população. Demorou muito para você se acostumar, né? Porque eu não sei se você morava em cidade pequena. Então, Eu, na verdade, eu morei em 3 cidades. Eu morei em Nanjing, Shanghai e Beijing. Shanghai e Beijing são as cidades maiores da China. Shanghai tem 24 milhões de habitantes e Pequim tem 22 milhões. Nanjing é considerada cidade pequena, que deve ter, chutando, tá? Mas uns seus 10 milhões de habitantes. Depois a gente vai editar e vai falar aí quantos habitantes que tem Nanjing. Então, eu acho que o que é interessante que lá o transporte público é muito eficiente, então você não sente tanto que é muita gente toda hora. Agora, se você for passear num feriado nacional chinês, se prepara, que é pior do que carnaval aqui no Brasil. bem, lá na China tem muitos insetos, né? Tem escorpiões para não só vivos, também tem mortos, né, para comer. Você um dia já experimentou um? E se não experimentou, você quer experimentar algum dia? Então, eu já experimentei escorpião e cigarra. É, Ai, gente, não é nada muito assim. É uma coisa frita com tempero, não tem nada um gosto peculiar. É estranho você comer esses animais porque os chineses eles não comem mais. Então, teve uma época que os chineses comiam porque eles literalmente passavam fome. Então, era fácil de criar escorpião, gafanhoto, esses tipos de insetos, que também é uma fonte muito grande de proteína. E então, hoje em dia existe ainda, mas em pontos turísticos, para turistas estrangeiros como eu, ir lá comer e fazer videozinho. Mas os meus amigos chineses, nenhum deles comeram. Eu só fiquei sabendo que você participou de um filme. É um filme que ainda não lançou aqui no Brasil, né? Que tá lá na China, mas estão começando a fazer pro Brasil. Por enquanto, só legendado. Você foi muito difícil esse trabalho? Ou você quer participar de O novo? nome do filme é Terra Deriva 2. Já tem um na Netflix. E eu também tô super ansiosa que esse 2024 o filme vai sair para todos os brasileiros poderem ver a Emília Soares. A Emília Soares é uma astronauta brasileira que foi numa missão para a Lua salvar a humanidade, imagina. Que você dublou, né? Sim, eu dublei, eu fiz toda a performance ali. Então, foi um trabalho assim incrível. Nossa, assim, até hoje eu não acredito que eu participei desse filme, que esse filme foi um sucesso assim muito grande dentro da China. Falam que lá na China tem carne de cachorro. E dizem que é muito estranho comer. Você já quis experimentar ou você já experimentou? Então, eu já não como carne vermelha, então não como bezerrinhos, eu também não como carne suína, então eu não como porquinhos. Então, assim, para mim seria muito difícil eu ter comido carne de cachorro sem saber. Outra coisa também que muita gente tem uma visão errada é que as pessoas acham que cada esquina, praticamente todos os restaurantes chineses oferecem a carne de cachorro e não é. É pouquíssimos lugares que você vai achar carne de cachorro para comer. Internet é mais fácil de achar porque, né, tem lojas virtuais ali, é só escrever carne de cachorro você acha. Mas é muito difícil achar. Outro lugar, outro país também que é muito popular carne de cachorro é na Coreia do Sul.
Só que poucas pessoas falam, a maioria falam da China, porque também tem o festival da carne de cachorro, que eles também estão querendo abolir, eles estão querendo acabar com isso daí. Porque hoje em dia o mercado de pets na China é o número um, né, em nível mundial. Então, as pessoas, nossa, eles amam cachorro, gato. Você vê pessoas andando de tipo carrinho de bebê, mas um carrinho próprio para cachorro. Eles amam assim os pets, não para comer. Isso tem mudado muito. Entendi. Ih, bonitinha. Vai ser a minha refeição hoje à noite? Não vou deixar, não. Arrasou. Fala com as pessoas. Você gosta de morar aqui com o Afonso? Lamen é bem famoso no Japão, né? Mas lá na China eles produzem bastante, tem bastante lojas que produzem, bem, essa comida, né, que é macarrão instantâneo, só que diferente. Nossa, gente, vocês não têm noção. No mercado é prateleira atrás de prateleira. E os sabores, assim, vários tipos, um mais diferente do outro. E uma coisa que é muito interessante, que eles fizeram agora um lamen que vem num potinho e você puxa uma cordinha, coloca a água e tal, e você puxa uma cordinha que a água já esquenta. Então você não precisa esquentar a água dentro de casa. Você pode estar na rua e comer um macarrão instantâneo. Lá no Japão, né, eles têm uma letra, uma escrita diferente. Você demorou muito para entender como se escreve, né? Você falou que já falava mandarim, mas demorou muito para você se acostumar a escrever o mandarim? Olha, era exercício diário, 8 horas por dia. Eu queria aprender um caractere, que eles chamam de caractere, né? Uhum. Então, por exemplo, a palavra eu, o o, eu ia lá, escrevia bem bonitinho o caractere, pegava uma folha inteira de caderno e ia escrevendo o. E às vezes eu passava horas só praticando a escrita, porque é assim que eu conseguia memorizar. Se eu olhasse o caractere, para mim ia ser um monte de rabisco, como para muitas pessoas que não entendem o idioma, eles falam assim: como você consegue ler esses monte de rabisco? Mas é porque eu fui entendendo. Tem uma ordem também para escrever. Então aí eu tenho um aplicativo que chama Yellow Bridge, que você vai lá, coloca o caractere, ele vai te dar a ordem dos traços. Então até isso é importante. Então é prática, prática. Entendi. Mas, então, você fala que ficou treinando 8 horas por dia. Você sabe, tipo, já sabe fluente ou você ainda tem dificuldade em algumas palavras? Fluente é difícil, mas assim, eu me comunico no dia a dia, as pessoas me perguntam de onde eu sou, o que que eu estou fazendo na China, quanto tempo que eu estou lá, se eu gosto da China e tal, eu consigo responder, consigo ter uma conversa com as pessoas. Mas ainda eu acho que eu tenho muito para aprender. Eu falo assim, estudar mandarim é uma dedicação e não é igual andar de bicicleta, viu? Andar de bicicleta a gente anda uma vez e depois aprende e não esquece, por mais que fica um ano sem estudar, sem andar. Agora, estudar mandarim, você ficar algum mês sem praticar, você sente a diferença depois. Então, lá na China, né, tem muitas séries, muitas coisas dubladas para o chinês, né? Mas, em específico, tem algumas séries, né, sem ser o filme que a gente acabou de falar da Terra Deriva 2, tem muitas séries que ainda estão no chinês e que vão continuar só no chinês. Pode ser infantil, pode ser adulta, mas você já viu alguma delas e tem alguma curiosidade para falar para nós delas? Eu já participei de alguns doramas, né, que o pessoal chama dorama Sim. chinês. Teve um que eu participei que eu era uma diretora de um hospital chinês. E aí foi legal porque a história acontecia num país africano, então eles tinham que mostrar que era um lugar quente. E aí a gente foi para o extremo sul da China, onde é muito parecido com a Tailândia, por exemplo. Então tem muito coqueiro, é bem quente. Para você ter uma noção, eu fui em dezembro. Dezembro, lá em Pequim, é muito frio, chega a -15 graus, neva e tudo. Só que lá em Hainan, que foi onde eu fui, que é o nome da província, Uhum. tava uns 25 graus.
Tava assim, não tava muito calor, mas tava fresquinho. Então aí a gente gravou lá. E assim, tem muito dorama, que tem muito dorama que vem pra cá e acaba não sendo traduzido, né? Aham. Mas assim, as pessoas adoram. Tem já pessoas que já me seguem por causa de alguns doramas que eles Que assistem. legal. É bem legal. Além de atriz, o que mais você faz na China, né? Que você já foi na muralha, nos outros vídeos do canal. Você trabalha com mais alguma coisa? Sim. Então, gente, aqui eu sempre falo, né, que eu sou a brasileira que mais subiu a muralha da China. Eu já fui lá na muralha mais de 100 vezes. Depois da centésima vez eu já não conto mais, né? Mas isso porque eu levo brasileiros tanto na muralha da China quanto na Cidade Proibida. Então eu trabalho com turismo. Então todos os brasileiros que estão assistindo esse vídeo, Hoen Guanlin, sejam bem-vindos à China. Dani, você, além de, né, turista, você gosta bastante de viajar, né? A gente percebeu isso nos seus vídeos anteriores. Você já levou alguns dos seus familiares pra China, principalmente? Não, família, ó, quero vocês lá na China. Ninguém foi ainda me ver, você acredita? Você já levou alguns famosos, mesmo se for aqui do Brasil, bem, internacionalmente? Você já levou alguns famosos para a muralha da China para viajar pela China? Já levei o Leandrinho, ele é jogador de basquete. O diretor do Palmeiras, alguns jogadores, que eu não vou lembrar o nome agora, jogadores de futebol. Teve algumas pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, né, para ver essa entrevista. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau! Antigamente falava que dava para escrever um livro, agora dá para escrever vários livros sobre a China.